Olá! No vídeo de hoje eu vou te ensinar por que vocabulário ou expressão oral é considerado uma habilidade preditora da alfabetização. Antes de começar, eu queria dizer que a gente está testando alguns fundos mais claros e eu gostaria de saber o que é mais confortável visualmente para vocês. Se é o vídeo mais com o fundo mais escuro ou o vídeo mais claro também é bom, né? Eu peço que vocês coloquem nos comentários o que fica melhor, porque a gente está testando. Mas para início de conversa, né, focando aqui no nosso assunto do nosso vídeo, quando eu chego e digo para vocês, vocabulário ou expressão oral é uma habilidade preditora da alfabetização, vocês podem estar se perguntando o seguinte: se vocabulário então e a fala é considerado uma habilidade preditora da alfabetização, expressão oral, então quero dizer que crianças que não falam não vão conseguir se alfabetizar? Bom, pessoal, tudo são probabilidades. Eu não posso chegar aqui e dizer para vocês que não. Crianças que não falam nunca vão conseguir aprender a ler e escrever. Eu não posso fazer isso porque não é verdade. A gente tem, inclusive, no Brasil, o caso de crianças surdas que se comunicam, né, através da Libras, da língua brasileira de sinais, e se alfabetizam em língua portuguesa como uma segunda língua. E é claro que os professores que alfabetizam essas crianças aplicam técnicas específicas. Então, isso é uma realidade e existe hoje no Brasil. Então, não posso chegar aqui e dizer que não, as crianças não vão se alfabetizar. A criança que não fala não se alfabetiza. Mas a gente deve de pensar o seguinte: nós temos a existência dessas habilidades preditoras. E aí a gente pode pensar em dois cenários, em que essas habilidades elas são plenamente desenvolvidas, inclusive a fala, né, o vocabulário, a expressão oral, e um outro cenário em que elas não são desenvolvidas e elas são pouco desenvolvidas, né? E por que a fala, e aí o vocabulário entra no meio, né, da fala como um uso, né, esse uso social da fala, né, a ampliação do vocabulário, aprendizagem de novas palavras, a gente deve de pensar por que nesse meio a fala é importante, né? Por que a gente tá falando de alfabetização, a gente tá falando de escrita, de leitura, por que a fala é importante? Porque a fala, ela é uma representação gráfica. Na verdade, desculpa, a escrita é uma representação gráfica da linguagem falada, da nossa fala. Então, a gente deve de pensar isso, né? Que a fala, ela vai ser representada graficamente através da escrita e de que a escrita, ela é uma invenção do ser humano. Então, ela não é uma coisa natural. E aí, no momento que eu tenho isso e eu tenho essa habilidade menos desenvolvida ou não desenvolvida, eu tenho uma menor probabilidade de conseguir adquirir essa tecnologia, que é a alfabetização. Por quê? Porque eu não consigo colocar sentido naquilo ali. Ou seja, explicando melhor, se a escrita é a representação da fala e eu não falo, ou eu falo muito pouco, qual é o sentido de eu aprender a escrever? Qual é o sentido de eu aprender a ler? Qual é o uso útil que eu vou fazer daquilo ali? Né? Então, é muito difícil para o estudante, para a criança, colocar um sentido para conseguir aprender aquilo ali. Então, isso juntamente com outros fatores, né, que aí vai depender do caso de cada criança, vai tornar a alfabetização menos provável, certo? Bom, retomando, a gente já viu que existem fatores que vão tornar a alfabetização mais provável ou menos provável, e a questão da fala é uma delas. E aí, onde é que entra a questão do vocabulário? Porque a gente está falando de fala, de vocabulário, de expressão oral. Onde é que entra o vocabulário, né? Esse termo. Bom,
Quando a gente fala de vocabulário, a gente tem que fazer uma diferenciação entre vocabulário expressivo, e aí agora a gente não vai mais falar só vocabulário, a gente vai falar vocabulário expressivo. A habilidade preditora de alfabetização, ela é vocabulário expressivo. E a diferenciação entre o vocabulário expressivo e a fala ecolálica, né? A ecolalia. Bom, seguindo, o vocabulário expressivo, ele pode ser definido como a capacidade de comunicar. O que é o vocabulário expressivo? É a capacidade da criança de comunicar utilizando palavras e frases que façam sentido dentro de um contexto. Então, ela consegue manter um diálogo, ela consegue entender aquilo que falam com ela e ela consegue se fazer entender. Ou seja, ela faz o uso coerente da linguagem falada, né? E aí, se a gente pensar que quanto maior o número de palavras que uma criança sabe e o seu significado, maior é o seu vocabulário expressivo. Então, mais facilidade ela vai ter para se comunicar e para atribuir sentido. E, naturalmente, ela vai ter mais facilidade de se alfabetizar. Já a ecolalia ou a fala ecolálica, ela é um distúrbio de linguagem em que a criança acaba repetindo aquilo que dizem a ela, como um eco. Então, a ecolalia vem de eco, sem necessariamente fazer um sentido, além de utilizar palavras fora de contexto. Então, esse distúrbio da linguagem ele tem essas duas características. A criança repete e ela utiliza palavras que não fazem sentido dentro daquele contexto. Ou seja, ela consegue fazer o movimento e emitir o som, mas não necessariamente ela atribui sentido para aquilo que ela está falando naquele momento, tá? E aí, para a criança conseguir, né, como eu já falei, ter uma probabilidade maior de se alfabetizar, é necessário que ela consiga atribuir sentidos. Então, uma fala ecolálica, ela não é o suficiente para se alfabetizar. Então, aquela criança que não consegue utilizar um vocabulário de forma coerente, se fazendo entender, entendendo o que os outros falam para ela e atribuindo sentido às palavras, ela muito provavelmente tem uma probabilidade menor de se alfabetizar, certo? E aí, né, falando um pouco mais, né, sobre a habilidade do vocabulário expressivo de forma mais específica, né, a gente precisa falar da importância dele. E aí, existem, né, algumas pesquisas que trazem um termo que se chama literacia familiar. O que é a literacia familiar? Isso é importante a gente saber enquanto professora, porque em reuniões de pais, né, aquelas reuniões de início de ano, de fim de ano, é importante a gente falar sobre isso, para que as famílias consigam se conscientizar da importância de colocar a literacia familiar em prática, tá? Então, se a gente for pensar nessa questão do vocabulário, ela é uma habilidade que se desenvolve muito em família, porque a criança ela vai começar a falar se ela tiver um desenvolvimento típico, ela vai começar a falar antes de entrar na escola, certo? Então, naturalmente, isso é uma questão que vai envolver muito a família. E a forma como essa família conduz a criança na sua relação ali com o mundo escrito, porque ela vai entrar em contato com o mundo escrito antes de entrar na escola. E também com relação a esse incentivo dessa expansão do vocabulário, tá? Então, o que eu tô querendo dizer? O vocabulário e a expressão oral, o vocabulário expressivo, ela é uma das práticas, e aí nós temos outras práticas, e se vocês quiserem a gente pode fazer um vídeo só sobre literacia familiar, que envolve esse conceito, tá? Mas falando rapidamente, a literacia familiar, ela vai se referir às práticas aplicadas, né, às práticas do cotidiano da família com a criança, que vão colaborar para o desenvolvimento de certas práticas de letramento,
tá? Então, essas práticas, elas vão incluir o quê? E isso é muito importante para a alfabetização. Quais são as práticas de literacia familiar? Leitura em família, então aqueles pais que leem para os filhos, que fazem indagações das leituras. O incentivo à escrita, e aí não é simplesmente dar um pedaço de papel e uma caneta para a criança e pedir para que ela escreva. Não, mas é juntos fazer uma lista de supermercado, enfim, escrever uma receita, assim por diante. Diálogo, e aí diálogo até tá sublinhado aqui, porque a gente está falando de expressão oral, né? Vocabulário expressivo. A criança primeiro ela vai falar, depois ela vai escrever. Então, o diálogo é a base. Um diálogo rico, não aquele diálogo que o adulto pergunta, a criança responde e acaba por aí. Jogos e brincadeiras em família, então aqueles sentar para brincar de quebra-cabeça, de jogo da memória, de mímica, enfim. Tudo isso engloba a literacia familiar, que é um pilar essencial para o desenvolvimento do vocabulário expressivo, que é uma habilidade preditora super importante. Então, se tu não conhecia esse termo, né, ele é, como eu já falei, super importante de ser passado para as famílias, porque elas também não conhecem, né? Elas sabem que é importante fazer isso aqui, mas elas não sabem a ciência que está atrás disso, tá? E aí, para finalizar, como eu sempre faço, eu trouxe algumas dicas e estratégias para desenvolver o vocabulário expressivo enquanto habilidade preditora, ou seja, lá no contexto da educação infantil. E aí a primeira que eu trouxe é utilize sinônimos, tá? Então no dia a dia, ao invés da gente sempre repetir os mesmos termos com as crianças, a gente deve buscar substituir eles por sinônimos, tá? E essa substituição, juntando com a neuroplasticidade que as crianças têm, logo elas incorporam esses novos termos, elas conseguem atribuir os sentidos e daqui a pouco elas estão utilizando também, tá? A gente nunca deve deixar, claro, de explicar o sentido, né? Se o sentido ele não se fizer óbvio naquele contexto, ele precisa ser explicado de forma explícita. A gente não pode esquecer disso. Palavra do dia. A palavra do dia é uma dinâmica que eu faço com os meus alunos no cantinho do quadro. Não preciso de mais nada, a não ser o quadro e uma caneta. E no contexto da educação infantil, é legal de fazer no espelho, se tiver espelho, em algum cantinho que possa colar um papel pardo, enfim. E eu faço o seguinte, o meu ajudante do dia, ele escolhe ali a palavra do dia e a gente faz algumas reflexões metalinguísticas. Então, é mais ou menos assim, eu vou até desenhar aqui para vocês. Eu faço uma nuvenzinha, aí eu escrevo palavra do dia, boto um traço, que é onde a criança vai escrever, e aí eu boto 3 quadrados. No primeiro quadrado, ela vai escrever a letra inicial, ela vai escrever toda a palavra aqui. Mas no primeiro quadrado, depois ela vai escrever a letra inicial. No quadrado do meio, ela vai escrever o número de letras. E no quadrado final, ela vai escrever a letra final. É uma atividade extremamente simples, que a gente não precisa de nenhum tipo de material e eles adoram, tá? Então, dá para fazer até outras coisas, pensar na quantidade de sílabas e em alguma outra palavra que comece com o mesmo som ou que rime, e aí já desenvolver outras habilidades preditoras, como conhecimento alfabético, consciência fonológica. No momento que eles estão contando o número de letras, a gente trabalha a quantificação. Então, a palavra do dia é uma ferramenta super poderosa, as crianças gostam muito dessa dinâmica e a gente consegue desenvolver não só o vocabulário, mas um monte de outras coisas, certo? Leia para os seus alunos, tá? Mas não faça isso de forma despreparada, porque a gente tem a mania de pegar um livro qualquer, né, no final da aula ali, para fazer uma leitura.
que eu tô querendo dizer? Não deixa para escolher o livro minutos antes de começar a contar a história. Tira uns minutinhos e faz a leitura do livro antes e prepara as tuas indagações, as tuas perguntas para fazer para as crianças durante a leitura. Depois disso, procura elaborar alguma atividade artística sobre a história, né? Eles amam esses momentos e como a gente já falou em algum vídeo, no vídeo de vocabulário não, de conhecimento alfabético, quanto maior a carga emocional, mais efetivo e mais significativo é o aprendizado. Então, ter esses momentos é muito importante, principalmente no contexto da educação infantil, né, pessoal? Fazer brincadeiras e jogos com palavras, palavras que começam com o mesmo som. Se a gente substituir o som por outro som, que palavra que vai formar? Músicas diferentes, com letras diferentes. São ótimas estratégias para eles aumentarem aí o vocabulário. Certo, pessoal? Então eu agradeço quem ficou até aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre mais uma habilidade preditora e se tu conhece alguém que é professor, que é professora, que é estudante de pedagogia, eu peço para compartilhar esse vídeo, porque esses conhecimentos que eu passo aqui, eles geralmente não são passados, né? Como eu já falei nos outros vídeos, para nós nos cursos de licenciatura, de pedagogia, de pós-graduação, enfim, certo? Não deixa de comentar, de compartilhar, de dizer se gostou, o que gostaria que melhorasse e de dar sugestões também, certo? Muito obrigada e até mais!